Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus, capítulo 20. Trata de como, por diferentes caminhos, nunca falta consolação na vida de oração, e aconselha as irmãs a que este seja sempre o tema de suas conversas. Parece que me contradigo no capítulo anterior ao que havia dito, pois quando consolava aquelas que ainda não haviam chegado a este ponto, afirmei que o Senhor possui diferentes caminhos, pelos quais conduz as almas até si, assim como há muitas moradas. E agora torno a dizer o mesmo, porque conhecendo Sua Majestade a nossa fraqueza, providenciou tudo como quem é Deus. Mas não disse, por este caminho venham uns e por aquele outros. Antes, foi tão grande a sua misericórdia, que a ninguém proibiu de procurar vir a esta fonte de vida para beber. Bendito seja para sempre, e com quanta razão poderia ter me impedido a mim. E já que não me mandou abandonar este caminho quando comecei, mas ao contrário, permitiu que eu fosse lançada em suas profundezas, estou bem segura de que não o negará a ninguém. Pelo contrário, chama-nos publicamente, em alta voz. Mas, sendo tão bom, não nos força. Antes, oferece de muitas maneiras a água àqueles que desejam segui-lo, para que ninguém vá desconsolado nem morra de sede. Porque desta fonte abundante saem regatos, alguns grandes, outros pequenos, e às vezes até pequenas poças, suficientes para as crianças, pois para elas basta isso, e mais água poderia até assustá-las. Esses são os que estão no início do caminho. Portanto, irmãs, não temais morrer de sede. Neste caminho nunca falta água de consolação. Ainda que por vezes pareça escassa, nunca será a ponto de não se poder suportar. E sendo assim, acolhei meu conselho. Não pareis no caminho, mas lutai como fortes até morrer na busca, pois não estáis aqui para outra coisa senão para combater. E caminhando sempre com esta determinação, adiantes morrer do que deixar de chegar ao fim. Ainda que o Senhor permita alguma sede nesta vida, na vida eterna vos dará de beber com toda abundância, sem temor de que vos falte jamais. Queira o Senhor que não sejamos nós a faltar a Ele. Amém. Agora, para começar este caminho de modo seguro, sem erro desde o início, tratemos um pouco de como se deve iniciar esta jornada, pois isso é o mais importante. Digo que é de suma importância para tudo. Contudo, não afirmo que aquele que não tiver ainda a determinação que aqui direi, deva deixar de começar, pois o Senhor irá aperfeiçoando a alma pouco a pouco. E mesmo que não faça mais do que dar um único passo, esse passo possui em si tamanha virtude que não há motivo para temor. Não se perderá, nem deixará de ser ricamente recompensado. É como alguém que possui uma indulgência. Se a pratica uma vez, já obtém ganho, e quanto mais vezes a pratica, mais recebe. Mas se nunca a utiliza, deixando-a guardada, melhor seria não a possuir. Assim, ainda que depois não siga pelo mesmo caminho, o pouco que tiver percorrido lhe dará luz para trilhar bem outros caminhos. E quanto mais avançar, mais luz receberá. Enfim, pode ter por certo que não lhe causará dano algum ter começado este caminho em circunstância alguma. Embora alguém abandone este caminho, o bem nunca causa mal. Por isso, filhas, a todas as pessoas com quem conviverdes, havendo oportunidade e alguma amizade, procurai tirar-lhes o medo de começar tão grande bem. E por amor de Deus, peço-vos que vossa convivência seja sempre orientada para algum bem daquele com quem falardes. Pois vossa oração deve ser para o proveito das almas, e isso deveis sempre pedir ao Senhor. Seria incoerente, irmãs, não o procurar por todos os meios. Se quereis ser uma boa parente, esta é a verdadeira amizade. Se quereis ser uma boa amiga, entendei que não o podeis ser senão por este caminho. Que a verdade habite em vossos corações, como deve acontecer na meditação, e vereis claramente o amor que somos obrigados a ter para com o próximo. Não é mais tempo, irmãs, de brincadeiras de criança, pois não parecem outra coisa essas amizades do mundo, ainda que sejam boas. Não haja entre vós conversas como gostas de mim ou não gostas, nem com parentes, nem com ninguém, a não ser que estejam fundadas em um grande propósito e no bem daquela alma. Pode acontecer que,
Para que um parente, irmão ou pessoa próxima vos escute e acolha uma verdade, seja necessário prepará-lo com essas conversas e demonstrações de afeto, que agradam à sensibilidade. E pode ser que uma boa palavra, como dizem, tenha mais valor e disponha melhor o coração do que muitas palavras sobre Deus, para que depois estas sejam bem recebidas. Assim, se forem usadas com prudência e com o propósito de fazer o bem, não as proíbo, mas fora disso, nenhum proveito trazem, e podem até causar dano, sem que o percebais. Já sabem que sois religiosas e que vossa vida é de oração. Não tenhais receio de que não vos considerem boas, pois o que virem em vós será de proveito ou de dano comum. E é um grande mal que aquelas que têm tão grande obrigação de falar somente de Deus, como as monjas, considerem aceitável a dissimulação neste caso, a não ser, alguma vez, para um bem maior. Este deve ser o vosso convívio e a vossa linguagem. Quem quiser tratar convosco, aprenda. Caso contrário, guardai-vos de aprender a linguagem deles, pois isso seria um inferno. Se vos considerarem rudes, pouco importa. Se hipócritas, menos ainda. Com isso ganhareis que somente vos procurará quem compreenda essa linguagem, pois quem não conhece uma língua não tem gosto em falar longamente com quem fala outra. Assim, não vos cansarão nem vos causarão dano, e não seria pequeno dano começar a falar uma nova linguagem, gastando nisso todo o vosso tempo. E não podeis imaginar, como eu, que o experimentei, o grande mal que é para a alma, que ao aprender uma linguagem se esqueça da outra. É uma inquietação contínua, da qual deveis fugir de todas as maneiras. Porque o que muito convém a este caminho que começamos a tratar é a paz e o sossego da alma. Se aqueles que vos procuram quiserem aprender vossa linguagem, já que não é vosso papel ensiná-la, podeis falar das riquezas que se alcançam ao aprendê-la, e disso não vos canseis de falar, mas fazei-o com piedade, amor e oração, para que lhes seja proveitoso. Assim, compreendendo o grande ganho, buscarão um mestre que lhes ensine. E não seria pequena graça se o Senhor vos concedesse despertar alguma alma para este bem. Quantas coisas se apresentam quando se começa a tratar deste caminho, mesmo a quem o percorreu tão mal como eu. Queira o Senhor, irmãs, que eu saiba dizê-lo melhor do que eu fiz. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.